A Bíblia não fala apenas de fé e milagres. Ela descreve construções tão grandiosas que até hoje intrigam historiadores e arqueólogos. Algumas delas seriam impossíveis de erguer mesmo com a tecnologia moderna. Hoje, você vai conhecer as 7 maiores construções mencionadas na Bíblia. 1. A Arca de Noé. A primeira grande construção bíblica não foi um templo, nem um palácio, foi um navio. A Arca de Noé é descrita em Gênesis como uma estrutura colossal. Segundo o texto bíblico, ela media aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para comparação, isso equivale a um prédio de 4 andares, construído inteiramente de madeira, sem máquinas modernas. A arca não foi feita para navegar, mas para resistir. Seu objetivo era suportar o maior dilúvio já registrado na história bíblica, preservando a vida humana e animal. Curiosamente, seu tamanho é extremamente próximo ao limite máximo de estabilidade estrutural de embarcações de madeira, algo que só foi confirmado séculos depois, pela engenharia moderna. 2. A Torre de Babel, uma construção que pretendia tocar os céus, e acabou dividindo a humanidade. A Torre de Babel é mencionada em Gênesis como um projeto humano ambicioso, construído após o dilúvio. Seu objetivo não era apenas arquitetônico, mas simbólico: alcançar os céus e tornar o nome dos homens famoso. Embora suas dimensões exatas não sejam mencionadas, estudiosos acreditam que a torre teria sido inspirada nos zigurates da Mesopotâmia, estruturas gigantescas em forma de pirâmide escalonada. Alguns zigurates chegavam a 90 metros de altura, o que para a época era algo extraordinário. Segundo a Bíblia, Deus interrompeu a construção confundindo as línguas, dando origem à diversidade de idiomas no mundo. 3. O Templo de Salomão, a construção mais sagrada da história bíblica. O Templo de Salomão foi erguido em Jerusalém e é considerado uma das obras mais luxuosas já descritas nas Escrituras. Construído com pedras gigantescas, madeira de cedro do Líbano e revestido com toneladas de ouro, o templo era dedicado exclusivamente à adoração de Deus. Seu interior abrigava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Algumas pedras usadas na fundação pesavam mais de 100 toneladas, algo que ainda hoje impressiona engenheiros e arqueólogos. O templo levou 7 anos para ser concluído e se tornou o centro espiritual de Israel. 4. As Muralhas de Jericó, uma fortaleza considerada impossível de ser conquistada. Jericó possuía um sistema de muralhas duplas, extremamente espessas, que protegiam a cidade. Escavações arqueológicas indicam que algumas dessas muralhas tinham até 8 metros de altura, com torres e estruturas defensivas avançadas. Segundo o relato bíblico, a cidade não caiu por força militar, mas por intervenção divina, após os israelitas marcharem ao redor das muralhas durante 7 dias. O colapso repentino das muralhas é um dos episódios mais debatidos entre fé e arqueologia até hoje. 5. O Palácio de Nabucodonosor, o símbolo máximo do poder da Babilônia. O rei Nabucodonosor construiu palácios gigantescos na cidade da Babilônia, descrita como uma das maiores cidades do mundo antigo. A Bíblia menciona suas construções ao falar do orgulho e da queda do rei. Esses palácios faziam parte de um complexo urbano monumental, que incluía portões gigantes, muralhas extensas e os famosos jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia era tão grande que, segundo relatos antigos, levava dias para atravessá-la. 6. A cidade de Nínive, uma cidade tão grande que levava 3 dias para ser atravessada. Nínive, capital do Império Assírio, é descrita na Bíblia como uma cidade extremamente vasta e poderosa. Suas muralhas tinham quilômetros de extensão, com portões monumentais e torres defensivas. A cidade possuía palácios, templos e bibliotecas, incluindo registros históricos valiosos. Segundo a Bíblia, Nínive acabou destruída como resultado de sua corrupção e violência, tornando-se um exemplo clássico de grandeza, seguida de queda. 7. O Segundo Templo de Jerusalém, ampliado por Herodes, uma obra que rivalizava com as maiores construções do mundo romano. O Segundo Templo, reconstruído após o exílio babilônico, foi amplamente ampliado pelo rei Herodes. A plataforma do templo foi nivelada com pedras gigantescas, algumas pesando mais de 400 toneladas. O complexo era tão grande que impressionava viajantes e líderes romanos. Jesus chegou a mencionar que nenhuma pedra ficaria sobre outra, profecia que se cumpriu com a destruição do templo no ano 70 d.
Essas construções mostram que a Bíblia não fala apenas de espiritualidade, mas também de história, engenharia e ambição humana. Algumas foram erguidas pela fé, outras pelo orgulho, e quase todas deixaram lições que atravessaram séculos. Se você gosta de conteúdos que unem Bíblia, história e mistério, esse canal é para você.